Imagine entrar em um avião, esperando uma viagem tranquila, mas ser expulso de forma humilhante, sem razão. Foi exatamente isso que aconteceu com um garoto negro, vítima do preconceito cruel de uma aeromoça. Mas ela nunca imaginou que o pai dele, dono da companhia aérea, estava prestes a chegar e virar o jogo completamente. O garoto, de aproximadamente 12 anos, embarcou no avião sozinho, segurando uma mochila e com um sorriso tímido no rosto. Ele estava visivelmente animado, pois era a primeira vez que voava sem a companhia de seus pais. Escolheu um assento próximo à janela, observando a movimentação dos passageiros que entravam no avião. Tudo parecia tranquilo até que a aeromoça começou a observá-lo de maneira desconfiada. O sorriso dela, que era oferecido a todos os outros passageiros, desapareceu quando seus olhos pousaram no garoto. Com um tom frio, ela perguntou: "Você tem certeza de que está no lugar certo?" Confuso, mas educado, ele respondeu: "Sim, meu pai me ajudou a comprar a passagem. É este assento aqui." A aeromoça suspirou impaciente, olhando ao redor como se esperasse que alguém confirmasse a informação. Ela então se abaixou, falando com um tom autoritário que não deixava espaço para discussão. "Eu vou precisar ver sua passagem e rápido." O garoto, desconcertado, entregou o bilhete. Após verificá-lo, ela devolveu de forma abrupta, mas ainda assim continuou encarando-o como se algo estivesse errado. Alguns passageiros próximos começaram a notar a situação, trocando olhares de preocupação. Será que ela estava exagerando ou havia algo mais por trás desse comportamento? O garoto, de roupas simples e carregando uma mochila já pouco desgastada, se destacava entre os outros passageiros que usavam ternos e roupas de marca. Ele estava empolgado com a viagem, mas sua alegria logo deu lugar à tensão. Quando a aeromoça se aproximou dele pela primeira vez, foi como se tivesse um alvo nas costas. Seu olhar de cima a baixo parecia avaliar não só suas roupas, mas também sua presença ali. "Você não acha que está no assento errado?" Ela perguntou, cruzando os braços. Ele ficou confuso. Sabia que tinha seguido as instruções da passagem, mas sentiu um peso enorme em suas palavras. Era como se, de alguma forma, ele estivesse onde não deveria estar. "Não, senhora. Meu pai comprou este assento para mim. Ele me disse para sentar aqui." Ele apontou para a janela com um sorriso tímido. A aeromoça estreitou os olhos, como se não estivesse convencida. Depois de um instante desconfortável de silêncio, ela estendeu a mão de forma autoritária. "Mostre sua passagem agora." Constrangido, o garoto começou a revirar sua mochila, procurando o bilhete. Ele estava nervoso e demorou um pouco mais do que o esperado para encontrá-lo. A aeromoça, impaciente, soltou um comentário audível. "É sempre assim." Quando finalmente entregou o bilhete, ela pegou o papel com uma força desnecessária, como se quisesse mostrar autoridade. Olhou rapidamente e, mesmo vendo que o assento estava correto, continuou desconfiada. "Isso aqui está certo? Você não deveria estar num voo diferente." O garoto balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Alguns passageiros começaram a observar a interação, percebendo que algo estranho estava acontecendo. Uma mulher mais velha, sentada no corredor ao lado, olhou para a cena e murmurou para o companheiro: "Ele é só uma criança." Para que tudo isso? Mesmo com o bilhete validado, a aeromoça não deixou o garoto em paz. Ela parecia determinada a encontrar algo de errado. Voltou mais uma vez, dessa vez com um supervisor, tentando justificar sua suspeita. "Ele está aqui sozinho e não tem nenhum adulto responsável. Eu só quero ter certeza de que ele tem permissão para voar. Não podemos ser negligentes." O supervisor, claramente desconfortável, verificou o bilhete novamente e confirmou que tudo estava em ordem. "Está tudo certo aqui. Ele pode voar," disse o supervisor, tentando encerrar o assunto. Mas a aeromoça não parecia satisfeita. "Não sei. Ele não parece que deveria estar aqui."
Ela murmurou, mais alto o suficiente para que o garoto ouvisse. Ele olhou para ela, sentindo uma mistura de tristeza e vergonha. Apesar de tudo, manteve a compostura. Meu pai disse que isso ia acontecer, mas ele também disse que era para eu confiar nele. Esse comentário pegou alguns passageiros de surpresa. O que o garoto queria dizer? Como o pai sabia que algo assim poderia acontecer? Enquanto ele dizia isso, os murmúrios na cabine aumentavam. Uma mulher mais jovem comentou: "Isso já está indo longe demais. É óbvio que ele não fez nada errado." Outro passageiro mais irritado gritou: "Deixem o garoto em paz." A aeromoça ignorou as críticas e continuou, agora decidida a expulsá-lo do avião. "Se ele não pode provar que deveria estar aqui, vou ter que pedir que ele saia." Com lágrimas nos olhos, o garoto se levantou, pegou sua mochila e começou a caminhar em direção à saída, enquanto todos os olhares estavam sobre ele. Alguns passageiros tentaram intervir, mas a aeromoça, com um tom frio, respondeu: "Eu só estou cumprindo as regras." E foi naquele momento, com o garoto prestes a sair, que o inesperado começou a acontecer. O garoto caminhava lentamente pelo corredor, com a mochila pendurada em um dos ombros, enquanto os olhares dos passageiros seguiam cada movimento. O silêncio na cabine era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelos murmúrios indignados de alguns passageiros. A senhora idosa que estava no corredor não conseguiu se conter. "Isso é um absurdo. Ele é só uma criança. Como podem tratá-lo assim?" A aeromoça, sem se abalar, olhou de soslaio para a mulher. "Senhora, isso é um procedimento padrão. Se o senhor ou a senhora quiserem reclamar, podem falar com a gerência depois do voo." Essa resposta fria só aumentou a revolta dos passageiros. Um homem, usando um terno caro, levantou a voz. "Esse procedimento padrão só aconteceu porque ele é negro. Não trate a gente como idiota." A tensão aumentou, mas a aeromoça manteve seu comportamento ríspido. O garoto, por sua vez, segurava as lágrimas enquanto se aproximava da saída do avião. Quando chegou à porta, o supervisor, que havia checado sua passagem pela segunda vez, tentou intervir. "Olha, talvez seja melhor esperarmos e verificarmos isso mais uma vez. Ele parece ser um passageiro legítimo." Mas a aeromoça cortou o supervisor. "Não vamos atrasar o voo por isso. Ele precisa sair." O garoto olhou para o supervisor e disse baixinho: "Tá tudo bem. Meu pai vai saber o que aconteceu." Essa frase ecoou pela cabine, provocando olhares curiosos e confusos. Quem seria o pai dele? A aeromoça parecia não ter ouvido ou simplesmente ignorou o comentário, mas o clima no avião havia mudado. Assim que o garoto começou a descer as escadas em direção à pista, algo inesperado aconteceu. Um carro preto, luxuoso, estacionou ao lado da aeronave. A porta se abriu e um homem de terno impecável saiu com passos firmes e rápidos. O garoto, ainda segurando as lágrimas, levantou o olhar e correu para ele. "Pai!" O homem abaixou-se e abraçou o filho, olhando para ele com preocupação. "O que aconteceu? Por que você está aqui fora?" O garoto explicou em voz baixa, mas a expressão do pai endureceu a cada palavra. Ele olhou diretamente para a porta do avião com um olhar de determinação e ira. Sem perder tempo, subiu as escadas da aeronave. A aeromoça, que estava pronta para fechar a porta, foi pega de surpresa quando o homem entrou no avião. Ela tentou interceptá-lo. "Senhor, passageiros não autorizados não podem entrar na aeronave." O homem ergueu a mão, silenciando-a imediatamente. "Não sou um passageiro. Eu sou o dono desta companhia e quero saber exatamente o que aconteceu aqui." O silêncio tomou conta da cabine. Todos os passageiros olharam incrédulos, enquanto a aeromoça ficava paralisada. Ela começou a balbuciar. "E eu estava apenas seguindo os procedimentos." Mas o homem a interrompeu. "Procedimentos? Procedimentos que envolvem humilhar uma criança? Meu filho foi tratado como um criminoso neste avião. Quero uma explicação agora."
Os passageiros começaram a aplaudir e alguns até gritaram palavras de apoio. Finalmente, alguém vai colocar ela no lugar, disse um passageiro ao fundo. A aeromoça, visivelmente nervosa, começou a tentar justificar suas ações. Ele não tinha um adulto responsável e... O pai cortou novamente, agora com um tom ainda mais firme. E isso te dá o direito de tratar meu filho dessa forma? Você verificou o bilhete dele? Você viu que estava tudo correto? Então por que ele foi expulso? Ela tentou responder, mas não encontrou palavras. O pai olhou para o supervisor, que parecia igualmente desconfortável. E você? Ficou calado enquanto ela fazia isso? Esse é o tipo de equipe que estou empregando na minha companhia. O supervisor abaixou a cabeça, murmurando, Eu deveria ter interferido. O pai deu um passo à frente, encarando a aeromoça diretamente. Deixe-me te ensinar algo sobre respeito. Ninguém, absolutamente ninguém, merece ser tratado como você tratou meu filho. Sua atitude não reflete os valores da minha empresa e garanto que isso não ficará sem consequências. Os passageiros explodiram em aplausos novamente. Alguns gritavam, isso mesmo, enquanto outros simplesmente registravam tudo com seus celulares. A aeromoça, agora, com os olhos marejados, tentou pedir desculpas, mas o pai a silenciou com um olhar. Suas desculpas não são para mim, são para ele. Ele apontou para o garoto, que agora estava na porta do avião, observando tudo em silêncio. A aeromoça, visivelmente desconcertada, olhou para o garoto que estava na porta do avião. Sua expressão mostrava arrependimento, mas também um misto de medo e vergonha. Sob o olhar firme do pai, ela deu alguns passos hesitantes em direção ao garoto. Eu sinto muito, disse ela, com a voz trêmula. Não foi minha intenção causar tanto desconforto. O garoto olhou para ela segurando o choro. Ele permaneceu em silêncio, mas era evidente que as palavras dela não tinham o peso suficiente para apagar a humilhação que acabara de sofrer. O pai observava a cena com atenção. Ele não era apenas um empresário, era um homem que entendia o poder das ações e o impacto que elas tinham. Desculpas não são suficientes, disse ele, com a voz calma, mas carregada de autoridade. Você prejudicou meu filho e ofendeu todos os passageiros ao agir de maneira preconceituosa. A aeromoça tentou justificar mais uma vez. Eu só estava cumprindo meu dever. Achei que estava seguindo os protocolos. O pai cruzou os braços, inclinando-se levemente para ela. Protocolos? Diga-me, onde nos seus protocolos está escrito que você deve julgar alguém pela aparência? Onde está escrito que você tem o direito de humilhar uma criança que estava apenas sentada no lugar certo? Os passageiros ao redor murmuravam em concordância. Muitos gravavam tudo em seus celulares, enquanto outros lançavam olhares acusadores para a aeromoça. Nesse momento, o pai se virou para o supervisor. Quero que tome nota. Assim que este voo terminar, quero uma investigação completa sobre o comportamento desta funcionária. Não toleramos discriminação em nenhuma forma na nossa empresa. O supervisor assentiu, visivelmente desconfortável, e prometeu agir de imediato. Voltando-se para os passageiros, o pai ergueu a voz. Peço desculpas a todos vocês por terem testemunhado algo tão vergonhoso em um voo da nossa companhia. Esse não é o padrão que prometemos oferecer. Os passageiros começaram a aplaudir novamente e alguns até gritaram palavras de apoio como finalmente alguém que se importa com o que é certo. O garoto, que até então estava em silêncio, finalmente tomou coragem para falar. Pai, eu sabia que as coisas podiam ser difíceis, mas não achei que seria assim. O pai colocou a mão no ombro do filho, ajoelhando-se ao lado dele para falar de igual para igual. Eu te prometi que o mundo ainda tem muito o que aprender, filho. Mas também prometi que você nunca estará sozinho. Essas palavras emocionaram os passageiros e até mesmo alguns começaram a enxugar os olhos.
O pai se levantou e voltou a olhar para a aeromoça, desta vez com um tom mais brando. Todo mundo erra, mas é o que fazemos depois do erro que nos define. Se você realmente aprendeu algo com isso, mostre. Não apenas para mim ou para meu filho, mas para todos aqui. A aeromoça baixou a cabeça, parecendo genuinamente tocada pelas palavras. Eu prometo que vou refletir sobre isso. Eu sinto muito, de verdade. O pai acenou com a cabeça e, antes de sair, fez uma última declaração. Eu não quero que ninguém perca o emprego por um erro, mas quero garantir que isso nunca mais aconteça. Ele olhou para o garoto e sorriu. Vamos sentar, filho. Este é o nosso voo. O garoto voltou ao seu assento, dessa vez acompanhado pelo pai. Os passageiros aplaudiram novamente, enquanto o pai trocou algumas palavras rápidas com o supervisor antes de retornar ao seu lugar. A aeromoça permaneceu no fundo da cabine, ainda visivelmente abalada, mas com um olhar que parecia indicar arrependimento genuíno. Com o pai do garoto sentado ao seu lado, o clima no avião começou a mudar. Os passageiros, que antes estavam tensos e indignados, agora pareciam aliviados e impressionados com a forma como a situação havia sido conduzida. Muitos lançavam olhares de respeito ao homem que havia defendido o filho e enfrentado o preconceito de frente. Durante o voo, a aeromoça permaneceu na parte traseira da aeronave, evitando qualquer contato visual com o pai ou com o garoto. Sua expressão carregava um peso que mostrava que ela sabia que havia cruzado um limite grave. O garoto olhou para o pai e perguntou em voz: Isha, você acha que ela realmente aprendeu alguma coisa? O pai sorriu levemente e respondeu: Não cabe a nós garantir que ela aprendeu, mas cabe a nós dar o exemplo e mostrar que as ações têm consequências. Depois de algumas horas de voo, o comandante anunciou a aterrissagem. Assim que o avião pousou e os passageiros começaram a desembarcar, um grupo de pessoas esperava do lado de fora da aeronave. Eram executivos da companhia aérea, avisados pelo próprio pai do garoto sobre o ocorrido. A aeromoça foi chamada para uma conversa imediata com os superiores. Embora não houvesse gritos ou acusações, ficou claro que ela seria responsabilizada pelas suas ações. O pai do garoto também se juntou à reunião, mas fez questão de dizer: Quero que saibam que meu objetivo aqui não é destruir a carreira de ninguém, mas sim garantir que ninguém mais passe por isso. Os superiores da companhia concordaram, afirmando que implementariam um treinamento rigoroso para todos os funcionários, reforçando a importância do respeito e da inclusão. Antes de sair, a aeromoça se aproximou novamente do garoto e do pai. Com lágrimas nos olhos, ela disse: Eu sei que meu pedido de desculpas não vai apagar o que aconteceu, mas quero que saibam que vou mudar. Não quero que ninguém mais sinta o que você sentiu hoje. O garoto olhou para ela por um instante e, com a maturidade que parecia muito além de sua idade, respondeu: Espero que você mude mesmo, não por mim, mas por todas as pessoas que você vai conhecer no futuro. Essas palavras emocionaram a todos na sala. O pai do garoto colocou a mão no ombro do filho com orgulho e juntos eles saíram do local. Enquanto eles caminhavam para o carro, o pai virou-se para o garoto e disse: Lembre-se, filho, o respeito é algo que ensinamos com nossas ações. Hoje você mostrou mais caráter do que muita gente adulta por aí. O garoto sorriu, sentindo-se orgulhoso de ter enfrentado aquela situação com dignidade. A história do garoto e seu pai é um lembrete poderoso de que o preconceito ainda existe, mas também mostra que é possível enfrentá-lo com coragem e dignidade. A atitude do pai não apenas protegeu seu filho, mas também lançou uma lição importante para todos que testemunharam o ocorrido. A mudança começa com cada um de nós. O que você teria feito se estivesse no lugar do pai ou do garoto? Conte nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.